como não poderia deixar de ser, né, pessoal? Vamos agora a uma bateriazinha de questões, tá? FCC, TRE, Amapá 2011, adaptado. O que é adaptada? Questões que eram múltipla escolha e a gente transformou num certo ou errado. No TCP/IP, o protocolo IP é o responsável por realizar a conexão entre redes, sendo ele um dos principais responsáveis pela capacidade da rede se reconfigurar, quando uma parte está fora do ar, procurando um caminho alternativo para a comunicação. Essa parte das propriedades do IP, de se reconfigurar, né, criar novas rotas, etc., a gente ainda vai ver um pouquinho dela aqui nesse módulo e vai aprofundar no módulo de IP, tá? Mas isso está tudo correto. Vato, mas essa questão está tranquila, por que que você colocou ela aqui, né? Porque, pessoal, muita gente empacou nisso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Nesse item aqui, ó, realizar a conexão entre redes. Por quê? Porque o IP ele não fornece um serviço orientado à conexão. E aí, como é que ele vai realizar a conexão entre redes? Pessoal, conexão, nesse caso, está na acepção de conectar, seja física ou logicamente. Ligar. Ele está ou não está ligando redes? Está em nível lógico. Mas isso não quer dizer que eu esteja afirmando que ele vai prestar um serviço orientado à conexão. São coisas diferentes. A gente já viu isso lá na parte teórica, eu fui bem enfático, tá? Então, na hora que você resolveu essa questão, você já tinha que estar atentado para isso, né? Porque muita gente marcou essa questão errada por causa desse termo. E na realidade esse termo está correto, tá? Você só tem que tomar cuidado que uma coisa, dizer que conecta, não quer dizer que preste serviço orientado à conexão. Separa bem isso, beleza? Portanto, essa questão está ok, pessoal? Ela está correta, tá bom? Vamos bater agora com o gabarito oficial. Tá lá, tudo corretinho. Tranquilo? Para frente. Kozeski, UFF 2012. Walter Kozeski, né? Tá pegando umas bancas aí que ninguém nunca viu. Pessoal, se a questão é boa, não vamos discriminar a banca, tá? Um tipo de aplicação que não depende da largura de banda, não suporta perda de dados e que não é sensível a atraso é. Aí ele tá lá. A, B, C, D, E. Ele fala, ó, A, jogos interativos. B, áudio barra vídeo armazenado. C, bate-papo. D, software online. E, e-mail. Então vamos pegar aqui as características, tá, pessoal? A gente pegar primeiro aqui as características. Ele fala assim, ó, não depende da largura de banda. Pessoal, não dependendo da largura de banda, vamos olhar. Jogo interativo. Pessoal, se você é um gamer, você já viu que isso é um absurdo, né? O jogo interativo, né? Claro, tem jogo muito bobo, né? Mas por mais bobo que o jogo seja, ele precisa de uma largura de banda, né? Estável, porque senão vai acontecer o fenômeno, por exemplo, do lag, né? Que os gamers odeiam, tá? Então, de cara, né? Esse A já estaria errado só por causa do primeiro. Áudio e vídeo armazenado. Opa, ele está falando, pessoal, áudio e vídeo armazenado. Ele não está falando da transmissão de áudio e vídeo, tá? Então, não dependendo da largura de banda, você está falando só de armazenamento, não afetaria. Se a gente vai falando de transmissão de áudio e vídeo, afetaria sim, tá? Mas aí, essa primeira não derruba essa B, não. C, bate-papo. Bate-papo consome pouquíssima banda, né? Não seria por aí, tá? Que a gente teria problema, beleza? Softwares online. Aí ele está falando de você tá no software as a service, né? Ou seja, você está utilizando, por exemplo, um GDocs, né? Aí você vai precisar de largura de banda, sim, tá, pessoal? Então isso aqui também estaria falso já pela primeira, tá? E-mail. Depende ou não depende da largura de banda? Pessoal, se você tiver uma largura de banda bem pouquinha, né? O e-mail vai acabar chegando mais cedo ou mais tarde, tá? Você nem vai notar, né? Se você, eu não estou falando de web e-mail, né? Eu estou falando de um e-mail de um Outlook, tá? Uma hora vai chegar na sua caixa e você vai considerar chegado naquele momento, beleza? Então, a primeira aí não derruba, né? Ah, é, tá? Derrubou aqui jogo interativo e softwares online. Jogo interativo, ele é uma categoria de software online, tá? Cuidado com essa B aqui, né? Que é vídeo armazenado, diferente de VoIP, tá?
Aí vamos para a próxima. Não suporta perda de dados. Bom, pessoal, bate-papo. Bom, se te chegar um dadozinho errado ali no teu bate-papo, será que vai fazer tanta diferença assim? Se você perder um pouquinho, né, ali alguma mensagem, eu perdi a última mensagem, né? Você tolera, você continua batendo papo. Isso aí não tem problema, tá? Então isso aqui tá falso, né? Porque o bate-papo tolera perda de dados. Ele está dizendo que não tolera. Áudio e vídeo armazenados são arquivos, tá, pessoal? Então, se você tiver uma perda de dados nesses arquivos, você vai ter problemas, tá? Então, assim, como é áudio e vídeo, se tiver uma perda, não fosse tão traumático, né? Por exemplo, se a gente estivesse falando de uma ISO, se eu tiver uma perda de dados que influencie, por exemplo, até na terminação do arquivo, tá? Aí é catastrófico, né? Eu não vou conseguir nem rodar. Beleza? Se for aquele áudio e vídeo concatenado, né? Aí, se você tiver a perda de dados, ele não vai conseguir reproduzir pelo algoritmo de compactação, tá? Então, isso aqui também está falso. E aí vai sobrar quem, pessoal? Só o e-mail, né? O e-mail não suporta perda de dados. Por quê? Porque se você transmitir uma mensagem e aquela mensagem chegar errada, aí aquele e-mail pode não servir para nada, beleza? E aqui ele está falando, e que não é sensível ao atraso. O e-mail é sensível ao atraso, pessoal? O e-mail não está nem aí, né? Aquilo que eu falei, né? Vai chegar uma hora e aí vai chegar na sua conta. Portanto, a resposta aqui é quem? A resposta é e-mail. Vamos bater agora com o gabarito oficial. Tá lá, item E. Então, cuidado, tá, pessoal? Cada tipo de aplicação tem um nível de qualidade de serviço exigido. Qualidade de serviço não é só banda. Se for estudar a parte de VoIP, a parte de WAN, essa parte de qualidade de serviço é muito importante, tá? Mas a gente tratou um pouquinho agora dessa parte porque a gente falou dos tipos de serviço. Tudo bem? Próxima questão. CESP ABIN 2010. Em uma rede de comunicação operando no modo half duplex ou semiduplex, ocorre a transmissão simultânea do sinal da origem para o destino e vice-versa. Pessoal, graças a Deus, né? Você sabe de cara que isso aqui está errado, né? Porque por essa descrição aqui, qual deveria ser o termo, né? Full duplex e não half duplex. Por que eu disse graças a Deus? Porque esse termo semiduplex eu não conheço. E aí eu ficaria na dúvida, né? Ah, isso existe, isso não existe. Pessoal, eu não conheço isso aqui, tá? Por mim isso aqui não existe, né? Pode ter alguma literatura aqui, mas por isso não existe. Mas isso não foi o foco da questão. O foco da questão foi o half duplex versus transmitir simultaneamente em dois sentidos. Nesse caso, eu sei, né, que isso não é possível. Isso aí torna a questão errada. E o semiduplex seria outro erro também. Beleza? Questãozinha tranquila, né? Essas questões, né, de orientação da comunicação, você tem que levar, tá, pessoal? Não dá para errar esse tipo de questão, não, porque seus concorrentes com certeza não vão errar. Vamos bater agora o gabarito oficial. Tá lá, tá errada, porque half duplex, apesar de transmitir nos dois sentidos, é apenas um de cada vez. Beleza? Para transmitir nos dois sentidos e ao mesmo tempo, tem que ser o quê? Tem que ser full duplex. Tranquilo? Próxima questão. FCC MPRN 2010. Um serviço de voz digitalizada é do tipo orientado à conexão, denominado serviço D. Aí você vai ter lá A, solicitação-resposta. B, datagrama não confiável. C, fluxo de bytes confiável. D, fluxo de mensagem confiável. E, conexão não confiável. De onde é que ele tirou isso aqui, pessoal? Daquela tabelinha que está aí para vocês, né, no final dessa parte teórica. E essa tabelinha foi tirada lá do Tannenbaum, tá? O Tannenbaum sempre ele é fonte de referência, tá? E aí você vai ver lá, né, que a voz digitalizada, ou seja, ele está falando de transmissão, né? O serviço de voz digitalizada, não é a voz armazenada como foi na outra questão. Aqui a gente está falando de VoIP, né? Então, quando a voz está sendo transmitida, aquilo dali é uma conexão, tá? Estou estabelecendo uma conexão. E não é confiável. Por quê? Porque eu não preciso estar confirmando cada pacote que chega do outro lado. Na realidade, é interessante, né, que não seja confiável para evitar aquele problema dos dois erros, né? Se eu perdi, mas vou tentar retransmitir depois, em vez de ter só um erro, vou ter dois.
porque ele vai chegar fora de sincronia, tá? Então, uma conexão do tipo não confiável. Aí você vai começar a fazer a famosa pergunta, Walter, mas para ele ser, né, não confiável, eu vou usar o UDP. Só que o UDP é não confiável, mas ele não é orientado à conexão. Como é que isso vai fechar uma conexão? Aí a gente vai responder, né, um pouco mais na frente. Mas, pessoal, toda vida que você cair nesse problema, lembra do IP, né? O IP, ele não é confiável. O IP, ele não é confirmado. Mas os serviços, né, prestados, né, na arquitetura TCP/IP podem ser. Por quê? Porque os protocolos de cima resolvem o problema, né? Se o protocolo de baixo não está resolvendo esse problema, o protocolo de cima está resolvendo esse problema. Se o UDP ele gera a possibilidade de não ser confiável, mas falta a conexão, então vai vir um protocolo em cima, que em princípio agora eu não sei qual é, mas eu adianto que é o RTP, que vai gerar essa característica de orientação à conexão, tá? Guardem bem isso, tá? Isso vai ser bizu para resolver várias questões quando você entrar nesse tipo de cilada. Tudo bem? Então vamos bater agora com o gabarito oficial. Tá lá, item E. Serviço de VoIP é do tipo conexão, porque eu tenho que gerar uma conexão, eu tenho que ligar para alguém, aquela pessoa atender, só depois eu transmito e depois eu tenho que encerrar a característica de conexão, mas é não confiável porque eu não posso estar repetindo os dados que se perderam no meio do caminho. É desejável que eu não faça isso, porque senão o serviço não vai funcionar. Tranquilo? Beleza? Próxima questão. FCC MPRN 2010. Serviços orientados à conexão e serviços sem conexão são dois tipos de serviços que as camadas das pilhas oferecem. Assim, aí ele vai dar algumas características aí, né, pessoal? Vamos lá. Letra A. Serviço orientado à conexão confiável, no qual os limites das mensagens são preservados. As mensagens do mesmo tamanho podem ser enviadas como uma única mensagem, desde que preservado o tamanho total da soma das mesmas. Pessoal, eu confesso que eu não entendi isso aqui, tá? Eu não sei se ele está se referindo àquele serviço orientado à mensagem, tá? Então vamos deixar isso aqui quieto e vamos rezar para encontrar alguma, né, que a gente possa marcar como correta, tá? B. O serviço sem conexão se baseia unicamente no sistema telefônico. Pessoal, o sistema telefônico, como a gente viu, é o quê? Um serviço orientado à conexão, tá? Então, isso aí já está furado, porque ele está relacionando o serviço telefônico, né, que é o nosso paradigma para orientação à conexão, com um serviço sem conexão. Isso aqui está errado, beleza? Aqui eu posso marcar com segurança que está falso. C. O serviço orientado a conexões tem como base o sistema postal e o sistema telefônico. Pessoal, cada um, né, é cada um. Ele relacionou os dois a sistema orientado à conexão. Só que o sistema postal, como a gente viu, ele não é orientado à conexão. Isso aqui fura, tá? Além do que ele relacionou os dois, beleza? Então, isso aqui está falso. D. A conexão de um usuário a um servidor exige o serviço orientado à conexão confiável e preservação do tamanho das mensagens. A conexão de um usuário ao servidor existe o serviço de orientação confiável. Pô, que tipo de conexão é essa, né, pessoal? Eu não sei que tipo de conexão é essa, mas ele fala que exige, né? Ele fala em exigir. Ele não só exige que o serviço orientado à conexão seja confiável, como a preservação do tamanho das mensagens. Pessoal, sem definir o tipo de serviço, eu não posso afirmar isso. Portanto, isso aqui está falso. Depende do protocolo, depende do tipo, né, de serviço que eu estou procurando lá, tá? Isso não é uma verdade universal como ele está colocando, portanto, está falso. Pessoal, agora é o seguinte, né? Ou essa E está correta, ou a se torna correta, por exclusão. Beleza? Já que eu não domino ali o que ela quis dizer, tá? Vamos lá. Uma situação em que um serviço orientado à conexão confiável é tipicamente utilizado é a transferência de arquivos. Aí, pessoal, você vai lembrar o seguinte: toda vida que eu transferir arquivos, eu estou usando quem? O TCP ou o DP, pessoal? Eu estou usando o TCP, tá? Por quê? Porque eu não posso, né, ter perda, né, de dados, beleza? Então, quando eu estou usando um FTP,
Eu não posso ter perda de dados, tá? Aquele dado tem que chegar íntegro. Tudo bem? E aí o TCP tem essas duas características, né? Serviço orientado à conexão e confiável. Beleza? Para realizar essa transferência. Então, eu abro a conexão com o servidor, transfiro, depois eu confiro que está tudo ok, né? E aí eu encerro a conexão, tá certo? Então, isso aqui a gente usa quem? O TCP, beleza? Diferente do DP, quando a gente usa VoIP, etc. Então, essa questão aqui, esse item aqui está o quê? Está correto. Esse vai ser o item correto. E esse aqui vai acabar se tornando errado por exclusão. Tranquilo? Vamos bater agora com o gabarito oficial. Tá lá, item E, e aí o A eu deixei em laranja porque eu não sei o que ele quis dizer com isso tudo aí. Tranquilo? Mas a gente foi na E e acabou matando a questão, ainda bem que é de múltipla escolha. Fechou? Próxima questão. CESP, Perito Criminal Federal 2004. O protocolo de interconexão de redes é o IP, que opera em modo não orientado à conexão e fornece um serviço de entrega de pacotes não confiável. Entretanto, o uso do IP juntamente com o TCP faz com que o serviço oferecido à aplicação seja ao mesmo tempo confiável e orientado à conexão. Acabei de falar sobre isso, né, pessoal? O que eu falei sobre isso? Eu falei que, embora o protocolo da camada abaixo não realize determinadas funções, não tenha determinadas características e o serviço lá em cima que está sendo entregue pelo usuário, ele apresenta essas características, é porque algum protocolo superior está suprindo uma determinada deficiência do protocolo da camada mais abaixo. No caso, o IP, apesar de não ser orientado à conexão, apesar de não ser confiável, o conjunto com outros protocolos, por exemplo, o TCP, ele fornece o serviço orientado à conexão e confiável. Então, quando a gente fala de TCP IP, a gente não atenta para isso, né? Parece tudo normal. Mas quando eu dei o exemplo de VoIP, o pessoal se embanana. Ou seja, a camada inferior seria a camada de transporte. E aí eu vou ter um protocolo lá da camada de aplicação corrigindo. Quando eu falo do protocolo TCP corrigindo o IP, ninguém se assusta. Mas quando eu falo um protocolo da camada de aplicação corrigindo uma característica da camada de transporte, todo mundo se assusta, que é o caso que eu falei de um protocolo da camada de aplicação corrigindo o DP para fornecer VoIP. E também, pessoal, tem o fato lá na transferência de arquivos, né? Em alguns arquivos, por exemplo, TFTP, que usa o DP. Então, como é que uma transferência de arquivo está sendo feita com o DP, tá? É porque o TFTP, na camada de aplicação, ele supre uma deficiência do DP. E isso torna possível uma transmissão confiável, mesmo utilizando a simplicidade do DP. Mas como é que eu sei isso? Porque alguém de cima vai ter que resolver. No caso, o próprio protocolo de aplicação, o TFTP. Então, eu dei dois exemplos aí. Só que aqui, como é exemplo padrão, né, da camada de transporte em cima da camada de rede, ninguém fala nada, né? É tudo normal. Então, vamos bater agora com o gabarito oficial, que deve estar correto. Está lá, corretíssimo, tá? Lembra que não é só esse exemplo, beleza? Para qualquer camada que está fornecendo em última instância determinada característica que o protocolo não faz, tenha certeza que um protocolo acima está suprindo essa característica. Tranquilo? Então a gente está pronto para avançar na nossa matéria. Vamos lá.